Ivone do Amaral Pereira afirmava que tinha o triste privilégio de recordar-se de várias encarnações anteriores. Todavia, sua situação era especialíssima, porque as lembranças eram necessárias para o sucesso do trabalho doutrinário que lhe competia, inclusive na elaboração dos seus livros. Há pessoas que gostariam de ter acesso ao próprio passado remoto, o que, todavia, pode lhes prejudicar a atuação na atual encarnação, pois, olhando para trás, correm o risco de se perturbarem. O presente é que importa e os orientalistas têm razão quando aconselham a valorização do aqui e agora. Existe quem conserva com excesso de apego papéis, objetos, relíquias e outras lembranças nem sempre convenientes para eles próprios, bem como para eventuais desencarnados que têm a ver com aqueles pertences. Imagine-se a angústia dos personagens históricos com a idolatria de admiradores fanatizados, dos que foram canonizados como santos sem merecimento, dos que criaram em seu redor da sua pessoa uma aura de superioridade ou negatividade, que pode influenciar indefinidamente as personalidades desequilibradas. Há casos de parentes desencarnados que não conseguem se equilibrar pela emissão mental descontrolada dos encarnados saudosos, vítimas da inconformação ou da revolta. O passado simplesmente passou e não deve ser perenizado, conforme lição da Mãe de Jesus a Francisco Cândido Xavier ao lhe enviar por Bezerra de Menezes uma frase aparentemente simples, mas de imensa profundidade e digna de reflexão permanente. Isso também passa. O pensamento desequilibrado pode atingir seu alvo. A saudade doentia pode desestruturar aquele que precisa de paz. Os objetos impregnam-se com o magnetismo de quem os possuiu e quer esquecer o passado para se reformar moralmente. Recomeçar sempre em bases mais saudáveis e elevadas, esse é o caminho, desvinculando-se do que prejudique a paz e a reforma moral. O apego ao passado é prejudicial, tanto que as reencarnações significam recomeços. Somente os espíritos superiores têm condições de suportar as lembranças de um período muito largo de sua existência. Os encarnados que guardam uma tendência ao saudosismo deveriam rever sua forma de pensar, para não estagnar enquanto tudo chama para a renovação e o crescimento intelectual e moral. 1.8 Superação das posturas inconvenientes. É de grande utilidade cada um analisar suas posturas para verificar se não estão sendo categorizadas pelos outros como inconvenientes. Francisco Cândido Xavier, por exemplo, era frequentemente importunado por um conhecido que, sempre que o via, achava que o alegraria lhe contando anedotas picantes. Quantos adoram falar o tempo todo do próprio sucesso e outros das suas infelicidades reais ou imaginárias. Outros utilizam um vocabulário chocante a cada passo da conversação, a qual se torna torturante. Outros ainda alugam por horas a fio os ouvidos alheios na narrativa de episódios deprimentes. Há quem fale e não deixe oportunidade de ninguém falar. A falta de respeito à individualidade alheia, à privacidade dos outros, ao direito de cada um pensar como lhe apraz, tudo isso representam inconveniências que devem ser evitadas, sob pena de se criarem indisposições em todos os ambientes em relação às pessoas em geral. Quantas vezes se vê personalidades públicas dizendo despauterios quando poderiam estar contribuindo para o equilíbrio, a paz, a harmonia e o bem-estar geral, infelizmente inclusive no próprio meio religioso, criando situações lamentáveis. As inconveniências são o retrato do desalinho interior, enquanto que as posturas equilibradas falam em favor de quem as adota. Jesus nunca foi inconveniente, sendo o modelo que devemos adotar sempre, dentro das nossas possibilidades. 2. Apego a Deus. Não foi por acaso que Jesus colocou em primeiro lugar o amor a Deus, acima de todas as coisas, valores e pessoas, pois, se, realmente, invertermos essa sequência de prioridades, estaremos errando, com graves consequências para a nossa própria vida.
Os espíritos menos evoluídos têm dificuldade em entender o Pai, justamente porque aprenderam a enxergar apenas com os olhos materiais e não sabem ainda utilizar o pensamento, pelo qual se conhece o Pai e se relaciona com Ele. Para muitos Deus é uma abstração e há quem lhe negue a própria existência, apesar de não haver base racional para acreditar que o universo, regido por leis perfeitas, tenha surgido do acaso e que a vida seja mero acidente da natureza. Lao-Tse canta um poema de amor ao Pai Celestial, homenageando e ensinando as gerações que o sucederam a fazer o mesmo. Jesus nos ensinou o Pai Nosso, que é o mais importante legado que a humanidade recebeu, acima mesmo do Sermão da Montanha, porque diz respeito a Deus e não às suas criaturas. Apegar-se a Deus significa cumprir os mandamentos, que podem resumir-se no amor a Ele, a nós próprios, no sentido de evoluirmos, e ao próximo, englobando todos os seres, do mais primitivo ao mais evoluído. Devemos ensinar nossos irmãos em humanidade também a reverenciar a Deus, orando em seu louvor e agradecendo-lhe a benção da vida e não apenas expor-lhe um rosário de pedidos, muitos até injustos. O azul do céu, o brilho das estrelas, a claridade do luar, a beleza das paisagens naturais, a saúde do corpo, a inteligência, os afetos mais puros, os sofrimentos físicos e morais, tudo são bênçãos de Deus, para nossa evolução, pelo que devemos agradecer. Deus quer que sejamos irmãos de verdade uns dos outros e não adversários, por amor a Ele aprendamos essa lição, que a recompensa será a felicidade. O apego a Deus não implica em excluirmos nossos irmãos, mas abraçá-los, pelo pensamento, se possível, abarcando a humanidade toda. Isso é apego a Deus, que Ele quer que aprendamos. Aqueles que ainda não adquiram a humildade não conseguem orar a Deus como quem se dirige confiantemente ao Pai Celestial e, por mais que tentem encarar com naturalidade esse relacionamento, seu orgulho os impede de cercarem-se do Criador com o amor e que Ele quer dos seus filhos, entregando-se de corpo e alma a quem os ama infinitamente. Os prepotentes veem nessa entrega uma humilhação, que não se permitem e pagam caro com os sofrimentos que carregam para si próprios com sua impenitência. A ignorância dos tempos mosaicos, por exemplo, fez com que se tivesse no Pai um senhor rude e severo, quase igual a Júpiter, que oscilava entre a bondade e a maldade, como um ser humano impaciente, inconstante e cioso de poder. Somente com Jesus vimos mais claramente Deus como o Pai amoroso, apesar das afirmações consoladoras de um Lao-Tse sobre tal, Senhor do Universo. Não há amor mais completo e puro que o do Pai, que grande parte da humanidade da Terra, infelizmente, ainda não tem condições de compreender, justamente porque lhe faltam as virtudes, única porta aberta para ingressarmos na faixa mental da superioridade e felicidade dos que procuraram, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. Essa porta somente se abre para quem se desapegou de tudo que é incompatível com as leis divinas. Felizes dos que já têm Deus no coração e na mente, porque podem repetir, mesmo que em escala infinitamente menor, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Isso representa apego a Deus, que Jesus, Lao-Tse, Francisco de Assis, Sócrates e alguns outros fizeram por merecer. 2.1 O Tao Te Ching. Neste ponto, transcrevemos o texto intitulado Tao Te Ching no Visão Espírita, que representa o encantamento diante da presença de Deus, reconhecida pelo missionário de Jesus naqueles tempos recuados da evolução da humanidade. Introdução. Colhemos o texto do seguinte endereço da internet, pt.wikizooce.org weblink, todavia nele introduzimos algumas correções, pois a digitação e a própria gramática são ingratas, além de que mudamos o estilo para prosa e selecionamos apenas os excertos referentes a tal, que, acreditamos, tenha sido a expressão utilizada com o principal significado de Deus, porém, não antropomórfico, mas imaterial, invisível, perfeito, infinito, a quem se deve amar acima de todas as coisas.
Não concordamos com a afirmação de alguns de que se trata de uma doutrina panteísta, como podemos deduzir pelas suas expressões sobre tal. Quando fala em tal do homem, presume-se que seja por simples pobreza vocabular daqueles tempos remotos, em que o número de palavras era reduzido, principalmente para expressar as realidades imateriais. Jesus, como se sabe, nunca deixou de enviar seus emissários a todos os povos, para ensinar-lhes a verdade, ou seja, as leis divinas. Lao-tse foi um dos missionários que o divino governador da terra determinou que encarnasse na velha China, a fim de instruir o povo sobre a verdade. O que se nota é que o texto é um misto de ensinamentos que se podem resumir no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aliás, essa é a essência de quase todas as correntes religiosas. Em seguida, a cada trecho do livro de Lao-tse, colocado em itálico, estarão nossos breves comentários. O tal sobre o qual se pode discorrer não é o eterno tal, o nome que pode ser dito não é o eterno nome, o não ser nomeia a origem do céu e da terra. O ser nomeia a mãe das 10.000 coisas. Por isto, no não ser contempla-se o deslumbramento, no ser contempla-se sua delimitação. Ambos, o mesmo com nomes diversos, o mesmo disse mistério. Mistério dos mistérios, portal de todo deslumbramento. Deus é infinito e sobre ele não há palavras do vocabulário humano adequadas para descrevê-lo, justamente por estar acima de qualquer concepção humana. Por isso Jesus chamou simplesmente de Pai, considerando que não haveria melhor expressão para nos informar sobre ele, pois, comparando com os pais terrenos, que reproduzem corpos, o Pai Celestial é o Criador dos Espíritos, ou seja, de tudo o que existe. Deus é um não-ser, que tudo criou, diferente do nosso ser, que modifica o que já existe. Grande foi o esforço de Lao-tse procurar dar a noção de que Deus é Espírito, ao contrário do Deus antropomórfico da maioria das correntes religiosas da época. Utilizou, por falta de termos melhores, as expressões eterno, nome, não ser, mistério e deslumbramento. O tal é um vaso vazio cujo uso nunca transborda. Abismo. Parece o ancestral das 10.000 coisas, abranda o cume, desfaz o emaranhado, modera o brilho, une o pó. Profundo. Parece existir, eu não sei de quem é filho, parece ser anterior ao ancestral. Abarca o universo. Profundidade infinita. Criador de tudo que existe. Detém o poder absoluto. É o incriado. O bem supremo é como a água. A água beneficia as 10.000 coisas sem conflito, habita os lugares que os homens abominam, por isto aproximar-se do tal. Para aproximar-se conscientemente de Deus, que é o bem supremo, é preciso ser como a água, que faz o bem a tudo e a todos, indistintamente. Aqui está uma das afirmações do amor ao próximo. Ao concluir a obra deve-se afastar-se, este é o tal do céu. Apesar de filhos de Deus, a obra pertence a Ele, que nos honra com a oportunidade de trabalhar na sua vinha, mas devemos ter consciência de que somente nosso próprio interior nos pertence e não que ultrapassa os limites de nós mesmos. O desapego é uma das virtudes, reflexo da noção de que nada nos pertence. Assim Jesus afirmou: eu não tenho uma pedra onde assentar a cabeça. Olhamos e não vemos, esse se chama J. Escutamos e não ouvimos, esse se chama H. Tocamos e não sentimos, esse se chama V. Estes três não podem ser decompostos, entrelaçados constituem um. Seu alto não é luminoso, seu baixo não é escuro, contínuo. Não se pode nomear, retorna ao não ser. Isto é chamado, forma sem forma, imagem da não coisa, isto é chamado, claro escuro. Ao encontrá-lo não se vê rosto, ao segui-lo não se vê as costas. Voltando ao caminho antigo poderemos reger o presente e conhecer a origem da antiguidade. Isto é, o fio condutor do tal. Na antiguidade os que atuavam o tal estavam sutilmente penetrados no místico, tão profundamente que eram irreconhecíveis e,
por serem irreconhecíveis, força-se a descrever seu aspecto exterior. Não há como descrever o indescritível e, somente pela visão espiritual, ele é perceptível. Os missionários que antecederam Lao Tse estavam sintonizados com Jesus, representante de Deus para os habitantes da Terra, sendo que tais missionários, por sua elevação intelecto-moral, estavam muito acima da humanidade terrena. Quem guarda o tal não deseja o muito e, por não buscar o muito, pode renovar-se. Quem pensa, sente e age segundo as leis divinas tem tudo que é importante para a sua evolução intelecto-moral. Por isso Jesus afirmou, procurai, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça e tudo mais vos será dado por acréscimo. Ao haver o céu o tal. Ao haver o tal a adoração. O céu é a representação da perfeição relativa, resultado da evolução intelecto-moral, conforme as leis divinas. A continuidade da evolução vai em direção ao infinito. Quando o grande tal se retrai, surgem o amor humano e a justiça. Quando a sabedoria e a crítica prosperam, surgem as grandes mentiras. Quando os laços familiares se rompem, surgem o dever filial e paternal. Quando as nações estão em desordem, surgem os funcionários leais. Deus concede o livre-arbítrio aos seres que já alcançaram a razão, ou seja, a inteligência, na fase humana. Assim, uns optam pelo bem e outros pelo mal. O conteúdo da grande virtude provém inteiramente do tal. O tal gera todas as coisas de modo tão ofuscante que obscurece. Obscuras e ofuscantes são suas imagens. Ofuscantes e obscuras, nele estão as coisas. Tenebrosa e insondável, nele está a semente. E esta semente é a verdade e no seu interior está a autenticidade. Da antiguidade até hoje temos de usar nomes para se examinar todas as coisas, mas como sei como surgem todas as coisas? Justamente por sua semente. Deus plantou na intimidade de cada ser a consciência, a qual orienta a sua evolução rumo à perfeição relativa. Portanto, quem segue o tal é um com o tal. Quem segue a virtude é um com a virtude, quem segue a perdição é um com a perdição. Quem se une ao tal, o tal acolhe alegremente. Quem se une à virtude, a virtude o acolhe alegremente. Quem se une à perdição, a perdição o acolhe alegremente. Onde há pouca fé não se encontra fé. Ao colocar-se na ponta dos pés não se obtém firmeza. Com as pernas abertas não se pode andar. Quem aparece não pode brilhar. Quem se afirma não pode figurar. Quem se gloria não terá méritos. Quem se enaltece não pode perdurar. Para o tal ele soa supérfluo, parasita, coisas que todos abominam. Por isto, quem está no tal nelas não cai. Há uma coisa indefinida, mas perfeita, que existe antes do céu e da terra. Silenciosa e separada, fica sozinha e imutável. Tudo permeia, mas nada põe em risco. Pode ser chamada de mãe sob o céu. Não sei seu nome, escrevo tal, forçado a nomear, chamo de grande. Grande significa além, além significa longe, longe significa retorno. Por isto, o tal é grande, o céu é grande, a terra é grande, o homem é grande. No universo há 4 grandes, o homem é um dos 4. O homem segue a terra segue o céu segue o tal segue a si mesmo. Jesus, que atingiu elevadíssimo grau de perfeição relativa, como espírito puro, afirmou, eu e o Pai somos um, informando-nos sobre sua sintonia com Deus. Também disse, a cada um segundo as suas obras e vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais ainda. Como visto, os antigos chineses tiveram acesso à verdade, através de missionários que afirmaram, desde tempos imemoriais. Coisas que necessitam de reforço constante e logo envelhecem, isto é chamado sem tal. Sem tal logo não há tal atuante. Armas não são instrumentos de boa sorte, são coisas que todos odeiam. Portanto, quem está no tal com elas não se ocupa. A não violência estava, assim, aconselhada há milhares de anos,
Pois a paz é de Deus, como consequência do amor ao próximo. Tal. O intocável e inominável, embora muito pequeno, o mundo não o pode controlar. Porque Deus é pequeno. Porque, pelo estado de ignorância da maioria dos espíritos, não recebe deles o reconhecimento que deveria ter. Todavia, o mundo não o pode controlar, mas ele é quem controla tudo. Uma similaridade do tal no mundo: os riachos das montanhas e águas dos vales indo para o rio e o mar. A água, desde seu surgimento na superfície, passando ao regato e, depois, aos rios, sempre encontra um caminho para chegar ao oceano, e, nesse trajeto, fertiliza as terras por onde passa. Assim é Deus, que a tudo e a todos sustenta com seu pensamento de amor paterno e não há quem ou que não lhe receba a influência fecundante. O grande tal é transbordante, está à direita, está à esquerda. As 10.000 coisas provêm dele e ele não as rejeita. Realiza a obra e não as chama de propriedade. Ele veste e alimenta as 10.000 coisas e não se assenhora delas. Não tem desejos e por isto é pequeno, mas, como tudo depende dele, chamamos grande. Deus preenche o universo, por ele criado. Das potencialidades evolutivas a cada ser e a cada um sustenta com seu pensamento de amor paterno. Seu único objetivo é a felicidade dos seus filhos e filhas. É pequeno, inexistente até, para quem não o reconhece como pai, mas, na verdade, é a origem de tudo. Música e iguarias fazem o peregrino estagnar, mas o tal surge da boca sem som e sem sabor. Olha-se e nada se vê, ouve-se e nada se escuta, usa-se e nunca se esgota. Para comprimir deve deixar expandir, para enfraquecer deve deixar fortalecer, para destruir deve deixar desabrochar, para retirar deve dar, isto é chamado conhecer o invisível. Os espíritos encarnados, muitas vezes, se deixam enganar pelo apego às coisas e interesses materiais, esquecendo-se de que são espíritos em cumprimento de tarefas programadas no mundo espiritual, que visam sua própria evolução intelecto-moral. O mundo espiritual é a verdadeira pátria do espírito e a realidade que lá encontramos costuma ser quase o oposto da material, sendo seus únicos valores as virtudes. O tal é eterno não fazer e nada fica por fazer. Se reis e príncipes o preservarem, as 10.000 coisas por si se transformam. A força do espírito está no pensamento e, assim, os espíritos superiores, mesmo quando encarnados, atuam muito mais através das suas vibrações mentais do que nas afama diária, no corre-corre atrás das realizações materiais. Mais importante que mudar a realidade exterior é mudar o interior das pessoas, para tanto primeiro mudando a própria. Portanto, perdendo-se o tal, eis a virtude, perdendo-se a virtude, eis o amor humano, perdendo-se o amor humano, eis a justiça, perdendo-se a justiça, eis a moralidade. A moralidade reduz a fé e a fidelidade, sendo a origem de toda a desordem. O saber prematuro é mera aparência do tal e o começo de toda a loucura. Por isto, o homem maduro atém-se ao real e não à aparência, atém-se ao palpável e não ao impalpável, afasto a lei e agarro aqui. Aqui também se aplica a lição de Jesus: procurai, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça e tudo mais vos será dado por acréscimo. As realizações sem Deus são como construir a casa sobre a areia. O retorno é o movimento do tal, suavidade é a operação do tal. Sob o céu as 10.000 coisas nascem do ser e o ser nasce do não ser. Quando uma pessoa superior escuta o tal, ela pratica zelosamente. Quando uma pessoa mediana escuta o tal, ela o segue alguns momentos e em outros não segue. Quando uma pessoa inferior escuta o tal, ela ri às gargalhadas. Se não rir alto, então não é o tal. Por isto existem as sentenças: o tal claro parece escuro. O tal progressivo parece retrógrado. O tal plano parece escabroso. A virtude suprema parece um vale. A virtude firme parece vazia. A virtude sólida parece vacilante. O grande quadrado não tem cantos.
O grande talento não termina cedo. A grande música não se ouve. A grande imagem não tem definição. O tal se oculta no sem nome, só o tal pode bem atuar, dando a si mesmo. O tal gera o 1 gera o 2, o 2 gera o 3, o 3 gera as 10.000 coisas. As 10.000 coisas têm atrás de si escuridão, à sua frente elas abraçam a luz e vazio lhes dá harmonia. Deus é o Criador, outorgando às suas criaturas o poder de atuar no universo. Os espíritos superiores pensam, sentem e agem conforme as leis de Deus. Os medianos oscilam entre o bem e o mal. Os rebeldes às leis divinas riem dessas leis, desacreditando do próprio Pai. Quando tal reina sob o céu, usamos corcéis para puxar esterco. Quando tal não reina sob o céu, cavalos de batalha procriam nos pastos verdes. Quando as criaturas são obedientes às leis divinas, tudo é harmonia. Em caso contrário, multiplicam-se as rivalidades. Saber bastar-se no que basta é o bastante. Sem sair de casa conhece-se o mundo. Sem olhar pela janela vê-se o tal do céu. Quanto mais longe se vai, menos se conhece. Por isto, o homem santo não viaja e conhece, não olha e sabe, não age e realiza. No estudo a cada dia se cresce mais, no tal a cada dia se decresce mais e decresce, até chegar-se à não ação. Na não ação nada deixa de agir. A força do espírito está no pensamento e quanto mais se sintoniza com as leis divinas, mais se adquire força mental. O tal dá vida, a virtude cultiva, o ambiente molda, as influências desenvolvem. Por isto as 10.000 coisas honram o tal e dignificam a virtude. O tal é honrado e a virtude dignificada, isto não se ordena, mas vem espontaneamente. A evolução intelecto-moral de cada espírito se processa naturalmente, cada um a seu tempo. Deus concede a vida, devemos aprender, cultivar e ensinar as virtudes. O meio onde vivemos propicia o aprendizado, as boas influências auxiliam. Todas as circunstâncias, positivas e negativas, são planejadas por Deus como impulsionadoras da evolução intelecto-moral. O tal dá vida. A virtude cultiva e o crescimento se aprimora e a proteção amadurece e a manutenção se renova. O mundo tem uma origem, que se pode chamar mãe do mundo. Deus é o Criador, mas pode ser chamado de pai ou de mãe. Se eu tivesse o conhecimento de como agir de acordo com o grande tal, justamente temeria a atividade. O grande tal é plano, mas o povo prefere atalhos onde a corte é rígida. Mas os campos enchem-se de ervas daninhas e celeiros ficam vazios. Novamente se fala na potência mental. A desconsideração das criaturas pelas leis divinas as faz cair nas garras dos espíritos encarnados e desencarnados voltados para o mal. Isto se chama ostentar rapina. Não, mas isto não é o tal. Isto se diz sem tal e, quando sem tal, não há tal. O mal não é criação de Deus, mas sim consequência da má aplicação do livre-arbítrio pelos seres rebeldes às leis de Deus. Fechar as entradas, trancar as portas, abrandar o cume, desfazer o emaranhado, moderar a luz, reunir o pó, isto se chama união misteriosa com o tal. Quem evolui intelecto-moralmente adquire cada vez maior poder mental, resultado da gradativa união consciente com Deus. Raiz profunda, fundamento sólido, o tal da existência eterna e da visão perpétua. A evolução intelecto-moral concede poderes inimagináveis aos espíritos que a conquistam. Quando o mundo é governado pelo tal, os mortos não se passam por espíritos. Quando os encarnados compreendem as leis divinas, os desencarnados são encarados com naturalidade, pois tanto uns quanto outros são espíritos, apenas que vivendo em contextos diversos, mas interligados pelo pensamento. O tal é o refúgio das 10.000 coisas, tesouro dos bons, refúgio dos não bons. Deus ampara todas as suas criaturas, sejam boas ou não boas, bem como provê as suas necessidades evolutivas.
Mas empunhar o cetro de jade e desfilar em um cortejo festivo não se iguala a sentar e adentrar no tal. E qual a razão dos antigos apreciarem o tal? Não é porque se diz, quem pede o recebe, quem errou evita a perversão. Por isto tal é o bem mais precioso do mundo, agir o não agir, ocupar o não ocupar, saborear o não saborear, engrandecer o pequeno, retribuir rancor em virtude, planejar o difícil quando ainda é fácil, fazer o grande do que é pequeno. Conhecer as leis divinas e praticá-las é a mais importante realização da vida humana, e esse estilo de vida proporciona a todos os poderes e benefícios úteis à evolução dos espíritos. Na antiguidade os que bem atuavam no tal não buscavam a iluminação do povo, mas sim a sua simplicidade. A instrução simplesmente enriquece o cérebro de informações, mas as virtudes proporcionam a evolução moral, que mais vale que a primeira. Assim Emmanuel falou, aquele que ama está à frente do que simplesmente sabe. Sob o céu todos dizem que meu tal é grande e, por isto, é normal. Por ser grande, parece anormal, porque, se fosse normal, há muito teria ficado pequeno. Deus é infinito em todos os aspectos, por isso sendo rejeitado pelos orgulhosos, que não admitem nada nem ninguém que lhes seja superior. O tal do céu, sem lutar, é hábil em vencer, sem falar, é hábil em responder, sem sinalizar, vem por si, passo a passo, é hábil em planejar. Deus está acima de todas as suas criaturas e detém todas as faculdades. O tal do céu, como lembra o armar de um arco. O poder de Deus é infinito. O tal do céu tira do mais e completa o menos. O tal do homem é o contrário, tira do menos para dar ao mais. Mas quem tem a mais para dar ao mundo? Só o possuidor do tal. Jesus disse, quem se humilhar será exaltado e quem se exaltar será humilhado. Assim a pedagogia divina ensina suas criaturas sobre a igualdade. Enquanto isso, o egoísmo humano costuma espoliar os que pouco ou nada têm. Todavia, somente tem muito, em termos espirituais, os espíritos superiores, os quais dão muito de si aos que lhes estão abaixo na escala evolutiva, auxiliando-os na evolução intelecto-moral. O tal do céu não tem sentimentos, mas sempre está com o homem bom. Deus não distingue entre seus filhos e filhas uns dos outros, sejam bons ou não bons, mas recompensa os primeiros para mostrar aos outros que vale a pena serem bons. O tal do céu beneficia sem prejudicar, o tal do homem santo age sem lutar. Deus somente beneficia, mesmo quando parece castigar. Os espíritos superiores nunca castigam a ninguém. Aliás, na parábola do trigo e do joio, Jesus afirmou, em outras palavras, que somente Deus separaria o joio do trigo. Também disse, eu a ninguém julgo. E não julgueis para que não sejais julgados, pois, com a mesma medida com que medides, sereis medidos. Fim.